E eu me lembro de uma ocasião muito interessante em que nós estávamos conversando lá na casa dele em Uberaba e chegou um senhor que era amigo dele, eu não o conhecia, um senhor de posses, naturalmente, que havia feito uma grande viagem pela Índia e estava retornando da Índia, naturalmente ainda com aquela vibração, né, da coisa recente, né, a vivacidade da sua observação. Ele tinha passado bom tempo na Índia e veio comentando com Chico Xavier a respeito do conhecimento que os indianos sempre tiveram sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação, que eles chamam de karma, e que, de certa forma, o Espiritismo também adota, que é a lei do Instituto Universal da Justiça Divina, segundo o qual a cada um será dado segundo as próprias obras. Uma frase de Jesus: a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, é a lei da justiça universal, que existe uma justiça, o Instituto Universal da Justiça Divina, da Justiça Universal. E aí esse senhor perguntava ao Chico Xavier o seguinte, porque ele havia visto, e estava bastante incomodado com isso, que na Índia, naturalmente com as suas tradições nas religiões, que são várias, as religiões hinduístas, encaravam o problema do karma com muita seriedade, e ele viu e testemunhou isso lá, que nas cidades indianas, se uma pessoa passava mal na rua, ninguém auxiliava, ninguém socorria aquela pessoa. E ele ficou incomodado com aquilo e questionou os seus guias. Por que ninguém acudia? A pessoa, às vezes, né, passando mal, caía na rua, passava mal. E eles sempre respondiam, não, ninguém pode interferir no karma dela. Ela está assim devido a um karma de vidas passadas, todo mundo tem que respeitar, ninguém pode interferir. Ora, mas se a gente pensar, aí o senhor falava com o Chico, se a gente pensar por esse viés, a gente fica numa situação até de egoísmo extremo, né? De não se importar com a dor e com o sofrimento alheio, porque não me pertence, e se ele está sofrendo é porque ele merece de outras vidas, então eu não tenho que interferir. E aí, então, ele questionou o Chico, como conciliar essa ideia dos hindus a respeito do karma com a ideia da lei de causa e efeito, ação e reação, que o Espiritismo apresenta na fala de Allan Kardec e que o senhor representa hoje, né, no Espiritismo. E o Chico pensou e respondeu com muita propriedade naquela época, e eu guardei essa resposta dele, porque serve para nós como uma bandeira, né? Uma bandeira de esclarecimento, porque ele disse assim, os hindus estão certos em pensar que tudo o que acontece na vida, especialmente as grandes questões relativas à dor, ao destino e à existência corpórea, tem as suas causas profundas num passado que pode ser próximo ou distante de outras encarnações. E, nesse sentido, eles estão corretos em pensar que o karma de uma pessoa que sofre é justamente experimentar o sofrimento para se redimir. Mas talvez eles não tenham compreendido com nosso Senhor Jesus Cristo que se o karma da pessoa que está em sofrimento é passar pela prova do sofrimento ou pela expiação do sofrimento, o karma de quem vê o sofrimento é a obrigação de minorá-lo. Então, vejam bem, o Chico abre a cortina, né? É como se a gente estivesse diante de uma sala escura com uma grande dúvida filosófica e ele abrisse as cortinas e o sol entrasse
no ambiente. De fato, todos nós, quando enxergamos alguém sofrer, alguém, por qualquer razão, seja material, seja emocional, seja físico, como, por exemplo, as doenças físicas, né? Estamos aí numa pandemia global, ou também numa questão espiritual, que, né, mental, nós temos a obrigação de socorrer essa pessoa, de fazer movimentar as forças da nossa alma, porque isso aqui é a caridade. Uma coisa também, uma outra frase que eu gosto muito dele é esta aqui, a respeito da verdade. Ele diz assim: a vida é mais importante que a verdade. A verdade deve ser dosada na farmácia do conhecimento. A verdade que fere é pior que a mentira que consola. Entenda quem puder. Então, às vezes, nós conhecemos pessoas que são muito rudes, né? Que são muito francas, que falam uma verdade que poderia ser adiada a respeito dos nossos defeitos, né? A respeito das nossas mazelas íntimas. E o Chico tinha esse exercício. Isso é uma caridade. Você conhecendo a pessoa, conhecendo os defeitos dela, conhecendo as dificuldades dela e adiar, vamos dizer assim, o escancaramento dessa verdade, que às vezes seria de profunda rudeza. Por isso que ele fala: a verdade deve ser dosada na farmácia do conhecimento. Olha só, sabendo que a pessoa, às vezes, só pode tomar uma pílula homeopática por dia, né, daquela verdade, porque se você falar muito abertamente o que você pensa dela, ela pode se destruir, pode entrar por um caminho de profunda depressão, pode abandonar a família, pode entrar pelo caminho do autoextermínio, pelo suicídio. Então, essa verdade será uma verdade que será pior do que a mentira que consola, né? Ou aquele adiamento da verdade. Certa feita eu falei com ele assim: Chico, mas a gente pode mentir? Ele falou assim: não, meu filho, não é mentir, é adiar a verdade. Né? Às vezes, quando você adia a verdade, você está dando à pessoa que convive com você tempo para ela se refazer.